a santa paz de Jesus seja com vocês. Amém? Como é que vocês estão? Como é que passou de fim de ano e início de ano? Tudo tranquilo? Que bom, né? Eu também passei tranquilo também. Não viajei para canto, passei em casa. Mas estamos, graças a Deus, todos bem. E mais um ano, estamos aqui juntos novamente para nos dar a palavra do Senhor. Boa noite também aos amigos do canal Voz Ativa. Seja muito bem-vindo essa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês, tá bom? Nós temos essa noite, está sendo projetado aqui, como Jesus tratava as pessoas. Esse é o nosso sermão dessa noite. Antes de iniciarmos, eu quero convidá-los, da forma que você está, vamos falar com o nosso Deus pedindo para que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente. Que a gente possa sair daqui com essa compreensão e melhor do que entramos. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado ao Senhor pelo dia, muito obrigado pelo sábado que já se findou e muito obrigado pela nova semana. Rogamos a Ti que Teus anjos nos guarde, que Teu Espírito Santo esteja conosco, orientando e ajudando a nós a praticar e viver a Tua palavra. Perdoa cada um de nós, restaura-nos e nos ajude a nós estarmos mais perto do Senhor cada dia, através da oração, do estudo da Bíblia, que é a comunhão com Jesus, e acima de tudo a pregação da palavra do Senhor para com outras pessoas e o preparo para a volta de Jesus. Fique conosco agora e sempre, perdoa cada um de nós e nos dê a Tua paz e a Tua bênção e o Teu perdão, no nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Muito bem. Bom, como Jesus tratava as pessoas? Esse é um tema tirado do livro do pastor Alejandro Bulhon, onde ele ensina como conhecer Jesus é tudo. Nesse livro ele ensina, nos seus capítulos, como tratar as pessoas perdidas dentro da igreja, e assim vai os tempos ali. Mas, quando a gente olha o ser humano hoje, pergunto para a igreja que aqui está me vendo ao vivo, e os amigos que estão acompanhando o canal, possivelmente, como que é possível tratar o ser humano hoje? Ou como nós somos tratados? Porque o ser humano parece que tem paciência com um e não tem paciência com outros. Nós gostamos de ser tratado bem, mas e quando destratamos a outra pessoa? Esse é o tema dessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4. Abra a Bíblia por gentileza aí, em Lucas, capítulo 4. Lucas 4, basicamente, é o início do ministério de Jesus, após ele ter voltado do deserto, ter passado pela prova da tentação. E aqui no capítulo 4 ele começa o seu ministério. Basicamente aqui, ele, a partir do versículo 14 em diante, ele começa a missão da pregação e assim por diante. Mas eu quero destacar aqui o verso 22. Esse verso 22, as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas 4, verso 22. Lucas 4, verso 22. Diz assim: todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Notem que aqui as pessoas se encantavam e maravilhavam com as palavras de Jesus. Por quê? Vamos aqui algumas imagens que vocês vão entender o porquê das palavras de Jesus. Veja bem, Jesus tinha o objetivo extrair o melhor das pessoas, tá? Então o Evangelho de Lucas registra que as multidões se maravilhavam das palavras que saíam dos lábios de Jesus. Pergunta para a igreja: que tipo de palavra era essa? Eram
pregam palavras duras ou palavras brandas? O que vocês acham? Me ajudem aí. Palavras com amor, com equilíbrio. Você que está me assistindo aqui agora, você que está na igreja, você que está em casa pelo canal, você já falou ou às vezes fala palavras duras com o próximo? Quantos que já falou? Veja que isso é natural de mim, de você, porque somos seres humanos, mas Jesus, sendo Filho de Deus, ele falava palavras agradáveis, palavras que traziam paz, alegria, vida, sustentação. E nós, como seres humanos, infelizmente, após o pecado no céu, o pecado na terra, estamos sujeitos a essa inclinação maléfica que nós temos no nosso dia a dia, de hora falar palavras boas ou falar palavras más. Mas eu pergunto para a igreja: você lembra na Bíblia, em um dos livros do Novo Testamento, que fala a respeito da língua? Quantos lembram? Se você não lembra, abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Vamos para Tiago 3. Vou sair um pouquinho fora aqui, só para mostrar para a gente o que a palavra do Senhor fala para mim e fala para você. Tiago, capítulo 3. Tiago 3, do verso 1 até o verso 18. Mas eu não vou ler todos os versos, obviamente que não. Só alguns versos. Tiago, capítulo 3 e capítulo 4, você pode ler com mais tempo em casa. Tiago está lá para o final da Bíblia, depois da carta de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo. Tiago, capítulo 3. Olha aqui o verso 8. Tiago 3, versículo 8. Todos acharam aí? Amém? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado o quê? De veneno o quê? Mortífero. Olha o verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos a quem? Os homens. E fez o quê? Percebeu aí? As palavras de Jesus eram diferentes. Jesus falava palavras o quê? Agradáveis. Então, o título do sermão dessa noite é como Jesus tratava as pessoas. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, dentro desse contexto aqui, Jesus tinha multidão de pessoas. Dentro dessa multidão, olha quem estava ali com Jesus. Eram pessoas perfeitas? Não eram. Eram pessoas imperfeitas. Nós que estamos aqui essa noite, tem alguém aqui que se considera imperfeito? Muito bem, eu também estou dentro desse quadro. Então, nota que aqui, a abordagem de Jesus para com as pessoas é o quê? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? E não ouvi. O que está escrito aqui? Irresistível. Suas palavras eram cheias o quê? Graciosas. Tocavam o quê? O coração delas, de maneira que respondia o quê? Positivamente. Você já foi tocado por Jesus em algum momento, ou tem sido tocado por Jesus todos os dias? Percebe que ele fala constantemente a mente e o coração de cada um de nós. Então, note que Jesus, ele estava entre os escribas, os fariseus, doutores, pessoas que se intitulavam que era perfeito e aqueles que não consideravam que era o quê? Ninguém. Por exemplo, entre o fariseu e o publicano, que está lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, lá fala que o fariseu, ele chegou dizendo o seguinte: ó Deus, eu não sou como esses demais, eu devolvo o dízimo, vou à casa do Senhor, faço isso, faço aquilo, está tudo bem. Não é assim a história? O publicano chegou ao quê? Senhor, eu sou pecador, preciso do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia. Pergunta para a igreja: qual dos dois que Jesus aceitou melhor? O primeiro ou o segundo? Me ajudem, o primeiro ou o segundo?
O que vocês acham? O segundo. Se você não conhece a história, leia Lucas 18, versos 9 a 14. Porque qual vale mais? Humilhar perante o homem ou humilhar perante Deus? Perante Deus. Então, o publicano humilhou-se perante Deus, reconheceu que era pecador, carente da graça de Jesus, e ali então ele foi até Jesus. Ele não se titulou orgulhoso, como o próprio fariseu fez isso. Porque o grande problema do ser humano hoje é o orgulho. O orgulho é dizer que é melhor do que o outro, melhor do que assim, e nós somos pecadores e falhos. Bom, Jesus, ele respeitava todos. Olha aqui, comia com pecadores, ladrões, prostitutas, moribundos. Ele comia também, ele estava entre viúvas, imundos, órfãos, cegos, aleijados, pobres, ricos, perdidos, angustiados, bêbados e drogados. Olha o grupo que Jesus estava. Ele tratava grupos minoritários com dignidade, mostrava compaixão. O resultado de sua missão foi que ninguém cuja vida ele tocou permaneceu do mesmo jeito. Percebeu? Todo mundo que ia até Jesus teve a vida mudada, porque Jesus tratava todos com igualdade, com amor, com respeito. Vamos bem agora para João capítulo 6 agora, Evangelho. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Ele vai dos versos 1 até o verso 71. Claro que eu não vou ler todo esse capítulo, obviamente. Isso aqui é para você ler em casa. Mas deixa esse texto aberto aí que eu quero te mostrar uma imagem aqui. Olha aqui, ó. Nesse lance aqui, ó, Jesus não desprezava ninguém. O panelista está atrapalhando. Jesus não foi egoísta. Ele não era vaidoso nem orgulhoso, forte, confiante. As pessoas sentiam afeto genuíno, preocupação dele para com elas, amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria e justiça, ajudador e benevolente. Jesus é humilde, gentil, compassivo e bondoso. Era paciente e ele era também gentil e reconfortante. E agora aqui, ó, João capítulo 6, que você está aberto, olha aqui na tela. João descreve Jesus como profeta, está aqui, primeira parte. Descreve Jesus também como que andou sobre o mar, está aí. Ele é o pão da vida, a água da vida. Ele também dará a vida eterna. Aqui mostra que ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Santo de Deus, o caminho que conduz a salvação, que está dentro desse capítulo 6 aqui. Por exemplo, venha comigo João 6, verso 7. João 6, verso 7. Na multiplicação dos pães e peixes, respondeu Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então aqui Filipe falou: Senhor, basta apenas um pouquinho de dinheiro para então comprar comida para esse povo. Mas Jesus tinha outro plano, que era multiplicar os peixes e os pães, e assim fez. Ele alimentou aquelas 15 mil pessoas que estavam ali. Agora vem para o verso 68 de João, capítulo 6. João 6, verso 68. Olha o que diz o verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Esse discurso começa no verso 22, quando Jesus declara que ele é o pão da vida. João 6, 22 vai até o verso 68, quando Pedro fala: Senhor, se a gente for para um lado, for para o outro, não vão ter outro meio de salvação. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então Pedro entendeu as palavras de Cristo claramente. Jesus tratava com amor, com equilíbrio, e mostrava isso claramente. Avançando um pouco mais aqui, o que essa imagem demonstra para mim, para você? Olha para a tela, o que ela demonstra ali? Alguém com o quê? Como chama isso aqui?
E essa roupa representa o quê? O pastor. Quem é o pastor aí? Isso aqui representa quem? Nós somos ovelhas. Então Cristo é o bom pastor que cuida de cada um de nós. Agora pergunto, a gente faz por merecer? Não. Eu e você somos falhos e pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Jesus. Ele diz aqui, ó, eu sou o caminho. Complete a frase. O que mais? A verdade, A vida. O que mais? vem ao Pai, Senão por mim. Onde é que está esse texto da Bíblia? Você lembra desse texto aí? João 14, o quê? Verso 6. Você pode olhar na sua Bíblia. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para Deus se não for através de Jesus. Então, Jesus, ele tem essa preocupação, nos ensina como nós tratamos as pessoas, que é com respeito, com amor, com equilíbrio, com o fruto do Espírito Santo. Que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. A palavra, entre tudo que está ali, equilíbrio é a palavra correta para a gente tratar as pessoas. Agora, é fácil conviver com o ser humano hoje? Não é fácil, mas é possível. Então Jesus, ele nos ensina a ter paciência, a ter amor, a ter equilíbrio, palavra certa na hora certa, para a gente não causar confusão por aí. Olha, nunca faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Ou seja, se eu quero bem para a Vitória, eu tenho que desejar o próximo também para o Marcos, para o João, para a Maria e assim por diante. Não adianta eu querer apenas o bem para um e mal para o outro. Porque quem é o juiz supremo? Jesus. É ele que vai cobrar das pessoas. Então devemos tratar todos com respeito, independente da cor, independente se ele tem moradia, se ele tem poder aquisitivo, se ele tem estudo ou não. Devemos respeitar todas as pessoas. Agora, mostrar para ele que o único caminho para o Senhor é Jesus e que Jesus não agrada de certas coisas. Por exemplo, hoje a gente vê no nosso Brasil e no mundo coisas fora do normal, que a gente vê entre pessoas políticas, pessoas religiosas, ou da segurança, ou da área da educação, ou da área da saúde, fazendo coisas ao contrário do normal, que Deus não gostaria que o ser humano fizesse. Então devemos fazer o quê? Aquilo que agrada a Deus e não aos homens, respeitando a todos e mostrando, olha, haverá um dia do juízo, onde todo mundo prestará contas a Deus. Aí você pode lembrar para a pessoa, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, que fala que o dever do homem é o quê? É guardar os mandamentos de Deus e se preparar o quê? Para o juízo final, onde todo mundo prestará contas a Deus pelo bem que faz, à vista ou escondido, todo mundo prestará contas a Deus. Estou aqui para resumir o livro de Eclesiastes 12, o capítulo, versículo 13 e 14. Qual é o dever do homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque haverá um dia do juízo, onde todo mundo prestará contas a Deus. Entendemos que Cristo morreu o quê? Na cruz por mim e por você. E ele fala claramente que esse Jesus é o caminho que conduz para a salvação. Ele é o bom pastor, ele é o salvador meu e seu. Foi por mim e por você que ele morreu lá na cruz. E diz claramente: filho, eu sou a videira e você é o quê? É o ramo. Conectado a Jesus, a gente consegue ser mais do que vencedor ou vencedora. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, capítulo 19, a gente vê que é aquele que vai voltar como rei e como senhor. Nessa imagem aqui, o que faz você lembrar? Aqui é Jesus. O que essa fruta representa? Se ele é videira, nós somos o quê? Nós somos o quê? Ramos. Muito bem. João capítulo 15, versículo 1 e 5 diz que conectados a Jesus vamos produzir o quê? Frutos. Mas sem Jesus não podemos fazer nada. Então, para eu tratar bem o ser humano, eu preciso estar em comunhão com Deus. Essa comunhão é diária. Senhor, me dê paciência. Eu pergunto à igreja, fica à vontade quem quiser falar. Tem alguém aqui que tem um pavio curto?
Tem alguém aqui que tem paciência? Ou que talvez guarda algum limite, mas quando estoura, fala um monte de coisa? Percebe isso? Então, quem dá esse equilíbrio para nós? É a área da saúde, da psicologia, da psicanalista? Não. É o Espírito Santo de Deus que controla a nossa vida. Porque sem o Espírito Santo de Deus, sem Jesus, sem Deus, a gente vai ficar nota 0. Então precisamos de Cristo na nossa vida para ter equilíbrio. Moisés foi um homem manso antes dele se tornar o libertador do povo de Deus? Ele é um homem bravo. Lembra de João, chamado filho do trovão? É um homem bravo. Mas Jesus transformou num discípulo do amor, que escreveu 3 cartas de Epístola de João, escreveu o Evangelho de João e escreveu o livro do Apocalipse. Escreveu 5 cartas da Bíblia. E o outro, João, que era o que pegava lá no deserto, foi o que? Decapitado porque falou a verdade. Nem sempre a verdade vai ser bem-vinda, mas ela deve ser falada. Agora eu pergunto para a igreja: entre razão e ser feliz, qual que é melhor? Quer que vocês parem e pensem agora comigo. Entre razão e ser feliz, qual que é melhor? Ser feliz ou razão? Ser feliz. Porque às vezes eu posso estar correto, mas a pessoa acha que não está certo. Então, deixa ela a opinião e você segue o seu curso, porque ali ela vai tropeçar naquilo mesmo que ela está falando. E como a gente lê em Tiago 3, 8 e 9, com a língua eu posso abençoar ou posso o quê? Amaldiçoar. Então devemos tomar cuidado nesse contexto. E aí, conectado a Jesus, a gente vai produzir frutos. Veja aqui, ó. O Apocalipse apresenta Jesus como rei, sacerdote, ministrando as igrejas. É apresentado no céu como rei glorificado de Deus, ou filho de Deus, reinado no trono, juiz de toda a terra. Ele volta como rei dos reis, vitorioso, derrotando e esmagando e acabando com o mal e a morte para sempre. Ou seja, o mal vai deixar de existir. Então, eu e você precisamos entender o seguinte: Cristo deixou o céu, veio a essa terra, passou por todo o sofrimento para mostrar que é possível vencer todo o mal, conectado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ser um vencedor e uma vencedora em Jesus Cristo para receber dele a vida eterna. E assim a gente vai poder tratar as pessoas de forma tranquila. Claro, tem hora que a gente perde a paciência, mas pedimos a Deus o que? Mansidão, paciência, e vamos caminhar dentro do fruto do Espírito Santo. Você lembra que Pedro é um homem impossível, mas Jesus o transformou. Depois que ele levou ele se tornou um grande pastor da igreja do Senhor Jesus. Então Cristo deseja transformar a cada um de nós, a ajudar nós a ser pessoas dirigidas pelo Espírito de Deus. Moisés, como eu disse no começo, ele foi um homem bravo, mas ele tornou o homem mais manso da terra. Aliás, quando a gente vai para a bem-aventurança de Mateus 5 fala o quê? 5 hoje, bem-aventurados mansos, porque herdarão o reino dos céus. Ou pacificadores, assim por diante, como achar melhor. Bom, como definir Jesus em poucas palavras? Aqui está aqui, ó, significado do nome Jesus. Está ligado à ideia de salvação, crendo a crença central do cristianismo que Jesus é o Cristo, o Messias, o único Senhor e Salvador, enviado por Deus para redimir a humanidade, salvar e dar a vida eterna a todo que nele crê. Então, resumindo em poucas palavras, Jesus veio ao céu, deixou o céu para vir à terra para nos mostrar o meio de como ser salvo, e assim podemos caminhar com ele. Bom, Jesus, além do mais, ele é um homem que posteriormente ele ficava com desvalidos, com os enxotados, com a sociedade dividida, e nasceu numa estrebaria, e somente Ana e o profeta ali que conseguiu reconhecer Jesus como filho de Deus. Simão, Simeão e Ana, 2 pessoas que conseguiram contemplar essa criança quando nasceu como filho de Deus. Os demais viram apenas
alguém importante, mas não entendeu o significado real da salvação. Então, como que eu posso, então, de fato, agradar a Deus pela sua vontade? Vamos ver Marcos capítulo 12. Vamos abrir Marcos 12 agora, 29 até o verso 34. Marcos 12, versos 29 a 34. Marcos 12, versos 29 a 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, começar pelo verso 28, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então aqui os líderes da época queriam pegar Jesus em algum ponto. Aí Jesus começa a responder no verso 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, como verdade disseste que é o único, ele é o único, não há outro senão ele. Verso 33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus, já que ninguém mais ousava interrogá-lo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui no verso 33 o seguinte: olha, eu não quero cerimonialismo, eu não quero ritual, eu quero que você ame a Deus e ame o próximo, pratique ações sociais do bem, ajude as pessoas e se prepare para o reino de Deus. Ou seja, demonstre o amor de Jesus na prática. Uma coisa é eu chegar e falar para vocês assim: igreja, eu amo vocês, eu preciso de você para caminhar. A gente escuta a frase da Sala 57, mas o convívio com pessoas é diferente. Amar de fato não é apenas expressar, mas é a prática. Então Jesus está dizendo o seguinte: filho, ame a mim acima de qualquer coisa e o próximo como a você mesmo. Por exemplo, não tem pessoas aqui inconvenientes? Sim ou não? Tem. Tem pessoas que é insuportável? Tem. Mas, o que a Bíblia fala? Suportai uns aos outros. Lá em Colossenses 3 fala isso, dos versos 9 até o versículo 17. Capítulo inteiro fala sobre isso, Colossenses. Ele aconselha a amar, perdoar. Porque, veja bem, eu posso dizer o seguinte: eu amo a Vitória, mas eu não amo o João. Aí, quando que eu falo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e eu falo que eu amo o meu próximo, a quem eu vejo? Não é uma coisa diferenciada? Então temos que ser realista. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Não significa que você tenha que conviver com a pessoa. Amar é respeitar, ajudar, aconselhar e seguir o curso. Você não é obrigado a conviver com a pessoa. Se a pessoa não quer uma linha correta de andança, uma vida correta, você aconselha, ajuda e segue o seu caminho. Deixa ela ali. Mas você está ajudando, amando a pessoa como Jesus nos orienta. Isso significa o quê? Humildade e simplicidade. Tá? E aqui dentro disso, Jesus demonstrou o verdadeiro milagre que deve acontecer no interior de cada ser humano. Homens e mulheres que verdadeiramente desejam fazer a vontade de Jesus, nos ensina a praticidade do amor, porque estamos diante da compaixão, do chamado a viver intensamente o maior mandamento: ama o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força, e ama o seu próximo a si mesmo. Marcos 12, 29 a 34. Amar os outros, tenho que primeiro amar Jesus, que coloca amor no meu coração de toda a minha alma, ter esse mandamento com Ele, conhecer
Jesus é tudo e faremos o que deixa Ele feliz. Claro que, como eu disse, é Cristo colocando isso em nosso coração. A gente vai amar o próximo. E aqui a gente entende o seguinte, ó, essa parte aqui que é fortuna, dinheiro, preconceitos, nada pode separar do amor de Deus. Prazer da carne, coisas materiais, vida moderna, morte, nada. Está lá em Romanos 8, 37 a 39, fala isso. Tá? E aqui diz, ó, Jesus é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode moldar cada um de nós, nos ajudar a gente a entender tudo isso. Para amar os outros, eu tenho que amar Jesus, conhecer Jesus na nossa vida prática, deixar que Deus seja primeiro em nossa vida, e assim viveremos de acordo com Jesus, ajudando as pessoas nas suas necessidades materiais. Isso é amar a Deus, amar o próximo. Ou seja, um exemplo, suponhamos que eu faço uma obra para ajudar alguém, e depois eu chamo essa pessoa e tiro foto, ó, estou tirando foto, o que estou ajudando a pessoa? É assim? Não. Você ajuda sem demonstrar o que? A aparição ou exaltação. Quem deve ser exaltado nesse lance aqui? Jesus, não é o ser humano. Então, ao fazer isso, ao tratar nosso irmão com dignidade, com respeito, vamos entender que Cristo que nos salva, e assim receberemos dele um abraço, vamos nos preparar cada dia para estarmos com Jesus no reino dos céus. E do mais, vem a perguntinha aqui que eu quero perguntar para vocês. Quantos querem receber um abraço de Jesus? E vai dizer, filho, você e eu fomos fiéis um pouco ou muito e vamos receber dele a vida eterna. Quantos querem? Percebeu? Para isso alcançar, a gente tem que conviver com Jesus cada dia, conviver com as pessoas. Aí vem aquele texto bíblico lá, em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso, né? Ou maldito o homem que confia no homem. Mas e aí? Quando você está no avião, você vai confiar no piloto, sim ou não? Vai. Quando você está dentro do ônibus, o motorista está dirigindo o ônibus. Pode ser articulado ou ônibus comum. A gente confia no motorista, não é verdade? Quando estamos num carro, que alguém está dirigindo o carro, você confia no motorista? Ou naquele que está pilotando a moto? Quando vamos ao médico, você confia no médico? Confia. Eu, no meu particular, hoje tenho as minhas dúvidas com os médicos, porque grande parte é médico jovem, e os médicos mais experientes têm outra ideologia, os mais novos também. Por exemplo, os mais novos não têm o quê? Apatia, não tem mais aquele senso de amor para com o próximo. Quem tiver de falar com você, ele fala abertamente. Eu estou dizendo isso, não é para no médico, e a médica nova veio com algumas ideias, por exemplo, que a pressão agora, o normal dela é 13,8. E eu desminto, porque a pressão normal é 12,8. 13, 14 já começa a alterar. Então eu fiquei assim pensando, umas ideias que vêm, que não encaixam. E a pessoa fala, eu não sou médico, mas também a gente não está fora das informações da saúde. Percebe? Você não deve, tipo assim, eu vou ao médico e o médico deu um diagnóstico, falou comigo que é isso e eu vou fazer. Não. Você tem que consultar outros médicos para saber se é aquilo. E eu consultei outras pessoas e falei, não é isso que está falando. Então nem sempre você vai acreditar. E eu, por fim, já estou até desistindo de fazer o check-up que eu queria fazer, por causa dessas informações equívocas da médica. Então a gente vê essas coisas e fica pensando, como o ser humano não tem apatia pelo próximo? Ou seja, se a pessoa estiver com câncer, você está com câncer, você vai morrer. É assim que alguns fazem. Não tem aquele preparo psicológico para dizer, pessoa, você não está bem de saúde. Usar outros meios para não, ok, ao invés de ajudar a pessoa, você pode matar a pessoa automaticamente. Então, tudo deve tomar cuidado. Isso é uma forma de tratar as pessoas. A forma que o tom da voz, o modo de falar, o modo de expressar, diz tudo. Jesus então tratava diferente. Então ele quer dar um abraço em nós. Por quê? Ele vai voltar para nos libertar desse mundo mal e nos dar um lar de eterna felicidade. Amém. Sabe, igreja, a gente precisa entender o seguinte: Cristo está voltando. Esse mundo, ele trata as pessoas o seguinte: se eu e você temos um bem material, a gente é bem visto, certo? Se a gente não tem nada, a gente não tem nada. Se um dia alguém falou para mim, Daniel, como você não tem nada, então, infelizmente, você não é bem visto pela sociedade. Eu parei, você a cabeça, olhei para o abençoado e falei assim, essa é a ideia de você, porque pode ter um carro, pode ter uma empresa, e será que isso está tudo bem?
Na cultura mineira é assim: se você tem um carro, se você tem um pedaço de terra, se você tem uma casa cheia de filhos, você é considerado como uma pessoa de status. Falei, primeira besteira, bobeira, encher a casa de filho, para que isso? Terra, coisa, tudo fica por aí. O ser humano é reconhecido pelo que tem, não pelo que a pessoa é. Jesus trata nós dessa forma? Não. Jesus nos trata com amor, ele não importa. A gente é pecador e falha. Olha, eu estou fazendo muitas vezes aqui, olha, eu não estou fazendo. É a mesma coisa com você, com alguém de nós. Mas Cristo quer nos tratar o quê? Com amor, com harmonia, com respeito, com equilíbrio. E ajudar nós a transformar a nossa vida e nos preparar para o reino dos céus. Amém. Sabe, igreja, quando eu fico olhando para tudo isso, as pessoas que às vezes têm as suas casas montadas, seus móveis, seus carros, esquecem tudo aquilo que foi Deus que deu, e quando ela morrer, ele ou ela não vai levar nada daquilo para si. Pode ter sido o melhor estudo, a melhor cultura, o melhor doutorado, o melhor PhD, a melhor roupa, o melhor carro do ano, tudo fica para trás. Mas infelizmente a gente encontra pessoas de qualquer região, seja bairro simples ou bairro mais avançado, sofisticado, as pessoas têm a autoposição que é chamado orgulho. Foi o orgulho que levou a queda no céu, levou a queda na terra, e vem levando muitas pessoas para o buraco. Mas Jesus quer resgatar nós. Ele diz assim: filho, não importa o que você fez, o que você for, deixou de ser, eu quero restaurar você e quero fazer de você um instrumento na minha mão para ajudar outra pessoa a ser salva para o reino do Senhor. Amém. Eu vou dizer nessa noite que Deus nos ajude, que Ele nos capacite a gente a ser pessoas humildes, simples, dirigidas por Cristo, pelo Espírito Santo, e nos preparar para a sua vida, onde vamos viver eternamente com Jesus. Esse é o seu desejo? É a sua decisão? Amém? Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino Ó Que Esperança. Plenária 469 antigo. Esse hino fala claramente, retratando que em breve Jesus voltará. Ele nos dará um lar de eterna felicidade, onde vamos viver para sempre com Jesus, onde a gente vai ser feliz. Nunca mais haverá dor, morte, pranto, nada do que é mal, só haverá alegria. E todo mundo vai poder ser tratado igual. Não haverá mais, porque você é branco, porque você é negro, porque você é pobre, porque você é rico. Como esse irmão falou comigo, simplesmente eu ignorei. Mas o que eu parei e pensei assim, realmente não tem nada. Mas eu tenho Cristo Jesus. Da onde que eu vim, da onde eu estou agora, eu agradeço a Deus. Então nós devemos entender que Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. E quando Ele voltar, não haverá, porque eu sou rico, porque eu sou pobre. Todos que aceitaram Jesus em tempo de graça, que agora foi salvo, selado, vai subir. Quem não aceitou, vai ficar para ser queimado. Então, que Deus abençoe os capacite a gente entender que Ele é a única esperança para a nossa vida. Vamos cantar Ó Que Esperança.
Irmãos, que Deus nos ajude a gente a tratar todos com amor e respeito. Não é fácil. Ser humano, amanhã você vai para o seu trabalho, para a sua atividade, dentro do ônibus, na rua, no trem, no metrô, vai encontrar pessoas que vão esbarrar, vai tropeçar, vai chutar sua canela, vai pisar no seu pé, etc. Vai torrar a paciência. Mas peça a Deus humildade e simplicidade. Também dentro de casa, peça fazer qualquer coisa para não causar confusão. Porque o jeito assim, qualquer coisa é ceifar a vida. O ser humano está assim. Deus nos ajude a gente ter esse equilíbrio e entender como Jesus trata as pessoas, com amor, com compaixão, com equilíbrio e, acima de tudo, mostrando que o reino dos céus é melhor do que as coisas seculares da terra. Que Deus nos ajude pelo Espírito Santo a fazer a vontade do Senhor, que é obedecer a Jesus Cristo. Vamos orar. E depois vamos orar para nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que essa noite concedido, o privilégio da bênção que temos aqui examinado e estudado a Tua Palavra. Por favor, Deus, abençoe essa igreja, abençoe a liderança, os membros, abençoe a todos os amigos e amigos do canal Voz Ativa. Dê a nós uma semana abençoada e feliz, uma noite feliz, repleta de bênção, de paz e de proteção do amor e dos cuidados de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para conosco. Abençoe cada família que é representada, que a paz de Jesus e o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Perdoa cada um de nós, restaura e nos prepara, e nos ajuda a preparar outros para o reino celestial de Jesus. Fique conosco agora e sempre. E obrigado por tudo. E assim oramos a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite, uma boa semana, e que os anjos de Deus e Jesus nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Amém.